Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de abril de 2026, segunda-feira. Graças a Deus, juntos para o nosso momento devocional. E o nosso texto nesta manhã encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 17, verso de número 7. Diz o seguinte o texto: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Temos tratado aí algumas perguntas e vamos continuar fazendo isto. Vimos aí algumas perguntas no livro de Gênesis, agora no livro de Êxodo, e chegamos a esse momento quando, depois que Deus resgata o povo de Israel do Egito, por meio de Moisés, já no deserto, então ocorrem estes fatos de murmuração, de contenda, de provocação, e Moisés então é dado a estes lugares o nome de Meribá, que quer dizer contenda, e Massá, que quer dizer provação, teste. Então o povo provocou a Deus, testando a Deus. O senhor pode fazer isso? O senhor consegue fazer isso? O senhor tem poder para fazer isso? E contenda. Nós não estamos satisfeitos, nós não queremos isso, nós queremos coisa melhor. Então vamos tratar sobre isso. E aí vamos dizer assim, afinal de contas, Deus está no meio de nós ou não? Primeiro, essa atitude do povo de Israel naquele contexto, e digamos de passagem, parece muito com uma igreja conosco hoje, um dia na nossa peregrinação, ainda que não estejamos, no nosso caso, num deserto como eles estavam naquele contexto, mas somos um povo parecido com o povo de Israel na sua peregrinação. Então, o primeiro aspecto que vemos aqui, que essa pergunta envolve, é a ingratidão. A ingratidão daquele povo. Deus os tirara do Egito. Deus os resgatara da casa da servidão. Deus os removera daquela condição de serem escravos no Egito, trabalhando pesadamente, de sol a sol. Deus os fizera atravessar o mar a pé enxuto, fazendo com que tivessem o livramento dos exércitos de Faraó. Deus os coloca, neste sentido, separados do exército de Faraó, ao qual ele também, em grande parte, havia eliminado ao fazer fechar as águas do Mar Vermelho sobre o exército, ou parte do exército do Egito. Deviam ser gratos, agradecidos, reconhecidos da bondade do Senhor. Mas, infelizmente, não. A ingratidão os levou ao segundo aspecto que fica claro nesta pergunta, a insatisfação. E a ingratidão é expressão da insatisfação e fomenta a insatisfação. Eles chegaram a ponto de dizer algo que seria impensável. Eles chegaram a dizer: é melhor nós servirmos ou sermos escravos no Egito do que morrermos de sede nesse deserto. Ou seja, por que foi mexer
conosco. Tá certo que nós pedimos para que pudéssemos ser libertos, mas não era desse jeito, não é assim que queríamos. Então nós estamos aqui a ponto de morrer de sede. E então fica manifesta a insatisfação, a ponto de dizer que preferiam continuar naquela escravidão no Egito a morrer de sede no deserto. Eles queriam a água, eles já tinham recebido a água amarga, tinha sido transformada em água potável, água boa, água doce. Eles queriam comida, que de fato é uma necessidade básica. Mas mais do que comida, eles queriam carne. Não estavam satisfeitos com o que iriam receber, e o Senhor daria a provisão, é óbvio, é claro. Conduzir um povo pelo deserto, aquela quantidade de gente, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que leva a imaginar que fosse aí perto aí de pelo menos 1.200.000 pessoas. Mas a insatisfação estava presente no coração deles, mesmo recebendo ali algum cuidado de Deus. E Deus vai deixar isso bastante claro ao dizer que ele se entristecia e chegou a se irar com essa postura do povo. Portanto, a ingratidão, a insatisfação com essa pergunta, está acaso Deus no nosso meio ou não? Terceiro, eles vão chegar à provocação. A ingratidão, que é fomentada pela insatisfação e ao mesmo tempo que é gerada por ela, leva à provocação. Provocação aqui é a murmuração. A insatisfação dentro do coração leva a ter um coração não agradecido a Deus e que brota da boca com uma provocação ostensiva. No Novo Testamento nós encontramos nas Escrituras essa expressão: acaso Deus poderá preparar-nos mesa no deserto? Então é uma provocação, é uma tentação. Estão provando a Deus, mas provocando a Deus. Estão desafiando a Deus. É a expressão externa de todo esse descontentamento, de toda essa insatisfação, de toda essa ingratidão. Nós temos costume, infelizmente, de com frequência fazer isto, nos colocarmos provocando a Deus. Será que o Senhor pode fazer isso? O Senhor pode mudar essa situação? O Senhor pode me tirar dessa situação? Será que o Senhor pode? Pode. Então, você não tem que ficar provocando a Deus para que Deus então haja, querendo também que Ele faça coisas que está apenas e tão somente no seu desejo meramente humano. Por isso é que Jesus disse, respondendo ao diabo: não tentarás, não provocarás ao Senhor teu Deus. Essa provocação, esta expressão de prova, de teste em relação a Deus, não agrada ao coração do Senhor. E, por último, essa pergunta, essa expressão, além da ingratidão, da insatisfação, da provocação, chegará à sua culminância, à sua expressão mais dura e elevada, que é a rebelião. Rebelar-se contra o Senhor, revoltar-se contra o Senhor, não falando apenas, mas agindo. Então, aquilo que era no coração foi verbalizado como expressão de insatisfação, ingratidão, provocando a Deus, agora se transforma em revolta. O povo se rebela. É uma ação deliberada. Rompamos os laços
não queremos saber, vamos voltar. Quero saber nada dessa questão com o Senhor de Deus. Isso não me interessa. A situação que nós estamos está muito melhor quando não tínhamos envolvimento com isso. Então se rebela. Mas Moisés, capítulo 16, versos 7 e 8, ele diz assim, acaso vocês pensam que as vossas murmurações são contra nós? Não. Vós vos queixais contra ele. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A rebelião não era contra Moisés e Arão, era contra Deus. E aqui não se trata de um artifício de Moisés e Arão, que muitos usam para explorar. Nós somos sacerdotes, nós somos enviados de Deus. Se falar isso contra mim, fala contra Deus, para justificar mazelas, para justificar desídia, postura indevida, comportamento inadequado, impróprio e iníquo. Não. Aqui é uma colocação clara e sincera. Vocês não estão se rebelando contra nós, murmurando contra nós, mas contra o Senhor. E nós temos que lembrar que no livro de Samuel, primeiro livro, é dito claramente por boca do profeta, aquele homem de Deus, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aquele povo era como os que invocam os mortos, como aqueles que se envolvem com artes, chamadas artes das trevas, com feitiçaria, de abominação ao Senhor. Está o Senhor entre nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Por que essa dúvida? As manifestações de Deus são claras, constantes e permanentes, que Ele está no meio de nós. Está o Senhor no meio de nós ou não? A resposta é simples. Sim, Ele está. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E não repitamos estes erros trágicos de Israel no passado. Nosso coração seja grato, satisfeito com o Senhor, sem provocá-lo e sem nos rebelarmos contra Ele. Que assim seja. Amém. Amém.